Olá, meus amados, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero tratar neste vídeo de um assunto que tem causado muita polêmica aí no meio do povo de Deus, de alguns pregadores itinerantes, que hoje temos bastantes pregadores itinerantes. Graças a Deus por isto, não estou aqui recriminando isto e nem contra, de forma alguma. Graças a Deus, porque nós temos muitos pregadores itinerantes. Temos aí homens de Deus, temos mulheres de Deus, que são pregadores da palavra de Deus. Mas também neste meio nós temos pessoas que estão apenas se aproveitando do meio para melhorar a sua vida financeira. E por isso algumas polêmicas vão surgindo. Na hora de se convidar o pregador, alguns anos atrás, e anos atrás nisso, né? Porque eu sou velha guarda, né? Se convidava pregador para pregar quando ele era pastor de igreja. Aí o pastor da igreja fulano de tal vem pregar hoje aqui. E hoje não. Hoje você convida o pregador itinerante, muitas das vezes a igreja nem sabe quem é aquele pregador, da onde ele veio, da onde ele surgiu, aonde ele aprendeu, de que escola ele veio, de que denominação ele é, quem é o pastor dele, se ele congrega, se ele não congrega. Não sabe, liga para o secretário ou para a secretária, para a empresa, que tem deles aí que tem empresa que representa, e marca e chama para pregar, como aconteceu com alguns aí, como aquele tal de pastor Francisco, que era ex-bruxo, e aquele outro também que andava por aí, que morreu lá no bar com alguns, foi assassinado, né? E com a agenda cheia para pregar nas igrejas. Então, não se sabe de onde vem, qual a fonte, né? Qual a fonte. E leva para pregar na congregação e chama todo aquele povão para vir à congregação. Hoje, quando se tem uma palavra de Deus na igreja, a igreja geralmente é esvaziada. Quando se chama alguém que é influenciador, alguém que tem, pelo menos o nome corre aí pelo o mundo afora, pelo Brasil afora, aí a igreja enche. Se vê que não é para uma perfeita adoração a Deus, mas para ver o pregador ou para ver o cantor. E muitas das vezes esses pregadores, ou esse pregador lá onde ele mora, não é crente, não tem nenhum testemunho de crente. Está aí esse que foi assassinado no bar. Estava com a agenda cheia para pregar durante a semana, mas estava lá no bar tomando cerveja e quebrando lá a música lá, né? E aconteceu o que aconteceu, né? Talvez poucas pessoas saibam disso, que aconteceu com esse cidadão, e que ele pregou em muitas congregações, em muitas igrejas por aí. E não se sabe nem se essa história que ele contava, dele ser esse tipo de coisa aí, é verdadeira. Nem sabe se é verdadeira essa história aí, como a do pastor Francisco lá, depois se descobriu que não era uma história verdadeira, que era apenas para ganhar dinheiro, era apenas um meio de vida. Então, a igreja ela tem investido muito
nesse tipo de pregadores e às vezes nem conhece quem é o pregador. Então, na minha época de adolescência na igreja, se convidava o pastor de outra igreja para pregar, porque se conhecia e sabia. Hoje, ninguém sabe. Por exemplo, aqui, a missionária Vitória, que eles chamam aí de missionária Vitória, ou te chamam de pastora Vitória, que eu nunca vi, né? Olha as confusões que ela tem se metido. Será por que a Vitória tem se metido nessas confusões? Quem é o pastor da Vitória? Qual a denominação da Vitória? Aonde a Vitória congrega? Quem é que orienta a Vitória? Por que essas confusões? Porque se a Vitória tem um pastor, ela tem alguém para lhe orientar e dizer, olha, Vitória, não é assim, é desse jeito, desse. Né? Porque tudo tem decência e ordem. Não pode ser dessa forma. Então, ela tem que ter um orientador. Quem é o orientador dela? Então, tem muitos pregadores por aí, itinerantes, que não congregam, que não têm pastor e que vivem por aí porque fizeram um curso de teologia, porque fizeram um doutorado em teologia, aí sai por aí pregando e dando trabalho para o pastor da igreja, porque ele vai lá e bagunça a igreja. Ele vai lá e diz o que ele entende, o que ele quer dizer. E bagunça a igreja. Aí quando ele sai, o pastor, além de pagar um cachê caro, além de pagar uma despesa cara, que é passagem de avião, é hotel, despesa cara, ainda tem que corrigir aquilo que ele semeou no meio da igreja. Esses que chegam e rebentam com a igreja, acabam com a igreja. E quando ele sai, o pastor precisa ajeitar tudo aquilo. Então nós temos que saber quem são esses pregadores itinerantes, com quem eles congregam, qual ministério eles são, quem são os orientadores desses pregadores, principalmente desses novos pregadores aí de 15 anos, 16 anos, que não têm uma experiência, uma vivência, porque para tudo isso precisa uma experiência, uma vivência. Ou se encostar alguém que já tem aquela vivência para adquirir uma experiência, para adquirir algo, para crescer. Tem muitos desses pregadores que depois eles vão sumir porque não tem uma pessoa que oriente. Ele não congrega, ele não tem um pastor, ele não tem uma direção. Aí vira fenômeno e depois acontece o que tem acontecido com muitos aí, e muitos escândalos têm surgido no meio da igreja por causa disso. Era isso, meus amados, que eu queria comentar neste vídeo. Nada contra os pregadores itinerantes. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que são pregadores de verdade, que estão ali fazendo a obra do Senhor. Mas tem muitos aí que estão se aproveitando do meio evangélico, que eles chamam do meio gospel, agora é meio gospel, não é mais protestante, não tem mais aqueles crentes que são protestantes realmente, e essas igrejas que são protestantes, que protestam contra o pecado, que falam a palavra de Deus, que pregam a verdade da palavra, elas são esvaziadas. Porque hoje o povo quer saber de profecias profetadas, sapato de fogo, cavalo de fogo, tapete de fogo, reteté, costa de fogo, é disso que querem saber. Não querem mais saber da verdadeira, da genuína palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e um bom dia, em nome de Jesus.